E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado, o seu canal que conta a história de tudo. Bem, hoje nesse Story Drops nós vamos trabalhar de onde vem esse novo normal. O que realmente é isso? Na verdade, o termo novo normal foi cunhado pelo economista norte-americano Mohamed El-Erian. Ele é assessor, um dos principais assessores econômicos da Allianz SE. E ele criou esse termo novo normal em 2009, devido à crise da bolha norte-americana econômica que derrubou as bolsas de valores do mundo todo. Alguns países emergentes na época não sentiram tanto, mas sentiram depois, que foi o caso do nosso país, o Brasil, não resta dúvida. E Ariane, ele trouxe esse nome novo normal no campo da economia, porque depois que aconteceu a crise de 2009, os governos tiveram que intervir na economia e jogar dinheiro na economia rapidamente. Compreenderam? Então seria um novo normal vagaroso para o crescimento do mundo de 2009 para frente. Porque desde a globalização acelerada, galera, ali por volta dos anos 90, quando vem o neoliberalismo no mundo todo e cai a União Soviética, o mundo socialista, o mundo se globaliza e a economia capitalista ela vai crescer os anos 90 e os anos 2000 extremamente rápido. E em 2009 a economia capitalista quebra. Então o crescimento a partir de 2009 seria vagaroso. Por isso ele chamou de novo normal. O que acontece hoje é que com a pandemia do coronavírus no planeta inteiro, esse termo voltou à imprensa, mas não mais só no âmbito econômico. Claro, a pandemia atingiu a economia, não resta dúvida. Então esse termo já seria novamente usado, porque nós teremos um novo normal econômico, não resta dúvida, mas esse novo normal se estendeu para várias áreas da sociedade. Atingiu a política, atingiu a sociedade, atingiu o funcionamento religioso da mente das pessoas, atingiu um psicológico, atingiu a saúde, atingiu a relação familiar. Então esse termo novo normal, ele chegou para todos. E qual é a grande questão em relação a isso, né? O ser humano, ele se adapta, não resta dúvida. Mas é difícil. Então nós vamos abordar aqui um exemplo, tá entendendo? Recente do que é esse novo normal na vida do ser humano. Eu poderia citar a Baixa Idade Média, com a peste negra, a Guerra dos 100 anos entre Inglaterra e França, a falta de ouro para o comércio que tinha acabado de nascer na Europa. Eu poderia citar esse exemplo. Eu poderia citar a crise de 1929, onde você tinha um liberalismo econômico e na crise de 29 vem a intervenção do Estado na economia, com o New Deal dos Estados Unidos, com o fascismo de Mussolini, o próprio fascismo, ou melhor, as próprias tendências fascistas de Vargas aqui no Brasil, intervindo na economia. Também poderia citar a Revolução Russa, onde o socialismo é implantado com violência depois de Lenin, por Stalin, mudando toda a normalidade que existia no mundo socialista, na cultura daquele povo russo e demais países. Então, citando esses exemplos, já você começa a entender que existem fatores como guerras, pandemias, crises climáticas cataclísmicas que geram esse novo normal na vida humana. Eu vou citar um exemplo mais próximo para vocês entenderem, que foi ali, no caso, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela começou em 1939 e ela tomou proporções mundiais, proporções tecnológicas assombrosas até a explosão da bomba atômica, barbaridades entre os seres humanos. O racismo explodiu na Segunda Guerra. Claro que tem a pitadinha da economia, confiscar bens de judeus e ciganos e tal, mas o discurso racista foi ampliado. E quando acabou a Segunda Guerra, o mundo, principalmente a Europa, os países participaram intensamente, mas de certa forma o mundo se deparou com uma situação, com um estilo de vida, com um normal que não poderia mais continuar. Não tinha como existir mais colônias. África e Ásia não podia mais ficar sofrendo imperialismo colonial europeu.
né? Nesse momento, o racismo não vai ser mais aceito pela ONU, a Declaração dos Direitos Humanos, né? As novas potências vão pregar uma liberdade, outro um Estado ditatorial, mas para o operário. Então, você tem um novo normal pós-Segunda Guerra Mundial, que vai atingir todas as áreas do ser humano. Inclusive, nós teremos a crise do existencialismo na Europa, né? O porquê existir, porque a guerra foi tão destrutiva na Europa, que qual é o valor da existência, vale a pena existir, compreenderam? Né? A grosso modo, falando do existencialismo de uma forma bem bruta, né? Então, eu vou citar um exemplo ali da Segunda Guerra, onde a partir da Segunda Guerra o novo normal era não existir o racismo. Então hoje nós temos esses choques racistas, temos esses choques, esses protestos, esses não entendimentos, compreenderam, entre pessoas que ainda são racistas e outras não são, também devido a isso. Tem 70 anos que a gente começou a luta contra o racismo. A escravidão já acabou, mas tem 70 anos que a gente começou a luta contra o racismo. E de certa forma é um novo normal ainda. Não fez 100 anos que a gente luta contra o racismo, olha só que coisa. Antes da Segunda Guerra, racismo era uma coisa normal. Massacrar etnias, humilhar a outra etnia, né? E ninguém se incomodava com a questão racista antes da Segunda Guerra. E a partir da Segunda Guerra ela chegou num estágio tão complicado que explodiu o mundo, gerou problemas e aí veio um novo normal. Então hoje a gente vive um novo normal após a pandemia do coronavírus. Após não, ela está acontecendo ainda, né? E existe muitas ideias do que será o mundo pós-pandemia, tá? Pós-coronavírus, se vai ter a vacina, não vai ter. Então, veja bem, esse novo normal na economia, que ainda é um termo mais aplicado para ele, já está aparecendo. Os estados já haviam intervido na economia a partir de 2009. Não se tinha um tão livre comércio assim. O Estado assumiu o povo e algumas empresas já a partir de 2009, e a pandemia agora, né, em 2020, ela forçou o Estado a reforçar a sua participação na economia, ajudando empresas, dando dinheiro ao povo. Então isso já é um novo normal, e os estados vão ter que se preparar para desenvolver essa economia. Então não vai ser mais a mesma coisa do que era de 2009 até 2020. Quer dizer, passou mais uma década e nós temos um novo normal. Essa que é a verdade. Então, automaticamente, para a gente se estabelecer economicamente, já que o sistema capitalista é globalizado e ele está em tudo na nossa vida, tudo é o dinheiro no sentido do comércio. Não é que o ser humano não precisa ser solidário, ajudar um ou outro. Ok, isso inclusive está acontecendo. Mas devido ao sistema escolhido, que é o capitalismo, e não estenda isso como uma crítica ao capitalismo, eu mesmo até prefiro ele como sistema, devido à liberdade, claro, você tem essa questão de que os governos eles não podem tardar em intervir na economia. E digo mais, o Banco Mundial e o FMI, eles não se posicionaram no mundo ainda, tá entendendo, galera? De que forma eles vão ajudar os países e a economia mundial. Eles estão esperando para ver quando vai passar, é o que parece um pouco a pandemia, se a Organização Mundial da Saúde vai desenvolver vacinas e tudo mais. Então esse novo normal, ele está presente na economia e atinge muitas nossas vidas. E aí, quando dizem que depois da pandemia nós teremos um novo normal, as pessoas enxergam que seria assim: ah, nós vamos ter que viver com máscara. Ah, nós teremos agora que trabalhar online. Ah, nós teremos agora que circular menos. Ah, muitas pessoas terão problemas psicológicos. Verdade, isso vai ser um novo normal, mas vai chegar um momento em que a economia vai se estabilizar, vai chegar um momento em que você vai poder andar sem máscara, vai chegar um momento em que você vai poder ir para o trabalho e voltar, e vai chegar um momento que você vai poder ver seus familiares. Não resta dúvida, sempre chega esse momento depois de todas as grandes crises que geram um novo normal. O grande lance é que, com certeza, essas grandes crises geram uma ruptura estrutural e conjuntural. Essas grandes crises, elas geram mudanças nas conjunturas, que seriam as atitudes que o ser humano tem. Ali, o hábito do capitalismo de trabalhar, de consumir muito petróleo, de ter que sair se cumprir horário fora de casa no serviço, compreenderam? Isso traz transformações estruturais, o que seria o sistema capitalista mundial,
queira ou não queira, ele vai ter que passar por uma mudança estrutural do sistema. Então as estruturas são o sistema político democrático, sistema econômico capitalista, estrutura cristã de vida, compreenderam? E a sociedade burguesa. Então as estruturas são esses 4 principais pontos. As conjunturas são os fatos que acontecem dentro delas que as transformam. Então quando vem uma grande guerra, um grande cataclismo, uma grande pandemia, os conjuntos de vida humanos se transformam, tá entendendo? Modificando essas estruturas que são a política, a economia, a sociedade e a religião. Então nesse momento, o que eu quero que vocês entendam é que a nossa vida vai ser um novo normal justamente porque as nossas estruturas, as gigantescas estruturas do mundo vão passar por mudanças. Não resta dúvida que da agora para frente muita gente vai trabalhar home office, muita gente terá mais cuidados de saúde, vários lugares vão exigir máscaras dependendo de situações, mesmo depois que não tiver essa necessidade por lei. Né? Muitas pessoas vão deixar de viajar de negócios. Um exemplo, lembra, você tinha viagem de negócios, uma grande empresa fazia um encontro, hoje pode ser, né, por teleconferência. Então, na verdade, o que eu quero trazer para vocês também é que toda crise, ela traz mudança, mas ela aproveita coisas que já existiam antes. Então a internet, ela já existia, já tinha um home office, já tinha videoconferência. O que uma pandemia faz? Ela acelera o futuro. A pandemia coronavírus está acelerando o futuro para o dinheiro digital, acelerando o home office, a videoconferência, acelerando talvez até algo melhor para o meio ambiente, porque você vai diminuir o consumismo, você vai rever esse consumismo, você vai rever essas viagens de negócios como exemplo, estão compreendendo? Então nesse momento nós teremos realmente um novo mundo. Agora, psicologicamente ele é difícil para todos nós. Eu estou comentando com vocês, mas é difícil para mim também, mesmo eu sabendo, mesmo eu sendo estudado na área e trazendo informação para vocês, até a minha mente ela é natural no sentido de aceitação. Toda mudança gera um desconforto cerebral e você tem de princípio a não aceitação. E não resta dúvida que vai ser muito diferente daqui para frente toda a vida de todo mundo, principalmente porque a nossa vida capitalista depende das finanças que não vão ficar bem por causa da pandemia e já não ficava bem por causa de 2009. Então nesse momento nós temos esse processo de primeiramente o cérebro não aceitar, é a resistência à mudança, né? Contudo, chega um momento em que você, sabendo disso, um momento em que o tempo passa e você vê que não tem jeito, vem a desconstrução do paradigma. O que é paradigma, galera? É justamente um modelo a ser seguido. Nós tínhamos um modelo de vida, nós tínhamos um hábito de vida, nós tínhamos uma sequência de vida que nós estávamos acostumados. Então, o segundo momento do nosso cérebro é desconstruir, né, esse paradigma e construir um novo paradigma. Então a gente consegue construir essa mudança na nossa mente. E aí vem um terceiro ponto, onde se você aceitou a mudança e começou a construir um novo paradigma, um novo estilo de vida, uma nova proposta, né, o seu cérebro vai criar novas conexões, vai ocorrer, né, a novas conexões, você terá uma nova mentalidade e você conseguirá então entender esse mundo que o cerca, criando uma nova vida, um novo hábito para você. A partir desse processo que você consegue isso, é a hora que você passa a viver um novo normal. O que é um novo normal vai se tornar normal. Então, eu aconselho e digo que nesse momento, a única saída para a economia mundial, Banco Mundial, FMI, por favor, os governos, né, a sociedade como um todo, e nós consigamos entender o que realmente acontece, porque aí eu trago para vocês que a história, a ciência história, mostra que não tem outro caminho. Nós, seres humanos, teremos que usar o nosso velho hábito de adaptação. O que fez a nossa espécie vencer as demais espécies e atravessar e dominar o planeta, né, é a nossa capacidade de adaptação desde a pré-história. Então nós não podemos deixar de nos adaptar,
nesse novo normal até ele ser o normal novamente. E aí, como disse, né, o Heráclito, né, nada é permanente, só a mudança. É a única coisa na nossa existência na Terra, na história humana. Nada é eterno, a não ser o hábito de mudar toda hora devido às intempéries. Tá ok? Se gostou, deixa seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe pra galera essa informação bacana aí, tá ok? Para todo mundo ficar informado, legal mesmo. Se inscreva aí no canal, mostre aos seus colegas, marca o sininho para receber notificações, porque agora você já ficou historizado. Um abraço!